Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o dia de hoje e ver que oportunidades a gente poderia ter pego no mercado baseado naquilo que eu venho comentando aqui. Então, começar pelo de sempre, gráfico diário, correto? Em relação à posição do dia de ontem, após o fechamento de ontem, era o seguinte: tinha testado o mínimo, tinha fechado aqui acima, mas nada definido. Então, o pregão de hoje, de uma maneira mais clara, a gente consegue analisar de acordo com o vídeo que eu passei na quarta-feira, mostrando se o preço abre dentro do range do dia anterior, como é que a gente pode pensar, se o preço abre fora do range do dia anterior, como é que a gente pode pensar, tanto pelos níveis quanto pelas barras que o gráfico vem nos mostrar, correto? Então, no diário era isso aqui, tem nada muito interessante para olhar. A única coisa que eu poderia marcar aqui é essa linha de tendência de baixa aqui, ó. Muito curta, tá? Muito íngreme, não é tão sustentável assim, então eu não vou nem marcar isso aqui. Gráfico de 60 minutos, o que era interessante olhar aqui, ó. O estocástico que a gente sempre olha, no gráfico de 60 minutos, estava sobrevendido. Primeira barra ou muito próximo do 80. Isso significa o quê? Se houver perda de mínima numa barra de 60, de uma das barras de 60 minutos, com o estocástico lento sobrecomprado ou muito próximo do sobrecomprado, tende a ter uma funcionalidade maior, tá? E aqui alvo mais do que atingido. Mas beleza, vamos lá para o tempo gráfico operacional, 15 minutos, e ver como é que a gente poderia ter enxergado, e ter pego isso. Bom, o que tinha de marcação inicial aqui, ó? Foi feita a marcação do range do dia anterior, correto? Perceba que ele não está completamente contido dentro do range do dia anterior, então não preciso marcar a amplitude do dia anterior também. Então o que eu marco aqui? Ó? Marco, está aqui a amplitude do dia anterior, nessa região, e está aqui dia anterior, dia 28 no caso, quarta-feira, e o dia 29 de outubro tinha essa amplitude. Como ela tinha perdido essa mínima, então eu vou marcar só essa amplitude. Então, marcada aí a amplitude de máxima até mínima, com as referências de 0, 25, 50, 100 e 75%. Olha onde o preço abre em qual região? Abre numa região um pouquinho mais para vendedores, tá? Mas de novo, essa região toda aqui é o 50%, que é praticamente indefinido. Agora, quando ele se aproxima aqui da máxima e ainda não tem nenhuma vela definida, se tem algo mais interessante para ser feito, é scalp na ponta da venda, mas ainda de leve. Por que na ponta da venda? Primeiro, quanto mais eu me aproximo dessa região aqui, mais eu me aproximo da região de mais vendedores. Essa região tem mais vendedor, essa tem um pouco menos, essa tem um pouco menos, essa menos ainda, e essa a gente fala que tem 0 de vendedores. Essa região é onde tem mais comprador, aqui tem mais comprador do que vendedor, mas menos comprador do que aqui embaixo no 0%. Aqui a gente fala que eles estão em equilíbrio, aqui tem menos comprador e tem mais vendedor, e aqui a gente fala que tem 0 vendedores. Então nos 50% eles estão em equilíbrio. Porém, ele testou aqui, ó, qual região? Testou a do 75, que tem mais desbalanço para venda, e não tinha nada definido ainda no pregão. Então, o que a gente poderia marcar como referência aqui, por exemplo? Essa linha de tendência de baixa. Então, ele está respeitando a tendência de baixa ainda, tá? Então, a gente pode fazer vendas de scalp aqui. Primeira barra do dia. Segunda barra do dia, uma barra de tendência de alta, tá? Numa localização que não é das melhores, mas tem espaço para subir tranquilamente aí. Então, se compra rompendo máxima e se compra pullbacks. Para cima e alvo não foi atingido, correto? Foi aí 400 pontos para cima e tinha uma amplitude aí de 500, 600 pontos. Então, chegou 2/3 do alvo. 2/3 do alvo em 2 barras só provavelmente sai no loss. E foi o que eu saí nessa operação. Depois, o que nos mostrou aqui? Bem próximo da região de 50%, mostrando decisão, mostrando essa barra de tendência de baixa, revertendo a abertura desta última barra de tendência de alta de referência. Desculpa. Tem que conferir, mas provavelmente seja essa aqui, tá? Vamos conferir aqui qual das barras era a barra de tendência. De qualquer maneira, ele reverteu as duas, tá? Como fazer isso? Eu vou medir a amplitude da sombra superior e eu tenho aqui, ó, 89.
ou seja, 90 pontos de vendedores. Então, de compradores, precisamos de no mínimo o dobro, no mínimo 180 pontos. O que a gente tem aqui? 260 pontos. Então, essa barra é a última barra de referência de tendência de alta, foi revertida. Fechou essa barra aqui, tá? Ela andou bastante. Então, o que se espera quando tem uma barra que anda muito? Se espera um pullback. Na verdade, todas as barras a gente geralmente espera que vai ocorrer um pullback. Mas eu sempre digo, vende perdendo a mínima já. Por quê? Caso o preço ande direto, a gente já está vendido. Mas as melhores regiões de venda são aqui. 1/3, 50%, 75%, 100% até acima dessa vela. E aí o que acontece? Ele faz um pullback e para baixo. Isso era o que era esperado. Então, fechou essa operação de compra aqui. Tá? E aí acontece o que? Faz o pullback, como esperado, está vendendo nessa perda de mínima, está vendendo aqui e está vendendo nessa região. E de novo, quando eu falo vender em scalps, perdendo a ponta dessa mínima aqui. Eu sei que o provável alvo dele é algo em torno de 800 pontos para baixo, mas eu posso ir fazendo scalps, entrando e saindo e aliviando a mão e fazendo várias operações dentro dessa perna, como eu já expliquei em vários outros vídeos, do potencial de oscilação que ocorre dentro do dia. E aí continuidade para baixo, absolutamente nada mudou aqui ainda, essa é a barra de tendência de baixa de referência, certo? Então a abertura dela tem que ser revertida, o alvo aí já foi atingido, então agora já fica um pouco mais cauteloso, mas enquanto não te mostra a reversão para compra, continua vendido, vendido, vendido. Aqui, essa barra de tendência de alta reverteu a abertura dessa barra de tendência de baixa, perfeito? Então o que acontece? Está numa tendência de baixa ainda assim, mas reverteu, então a gente entra comprado, rompendo o máximo aí para o back, pelo menos essa amplitude aqui projetada para cima. Aí esse trade aqui também foi encerrado aqui com stop, certo? Claro, deu para fazer vários trades com gain aqui, mas provavelmente o resultado desta operação em específico foi negativo. E aí deu entrada na venda de novo, quando essa barra de tendência de baixa fechou abaixo da abertura dessa barra de tendência de alta. Então vende perdendo mínima e pullbacks. Tá? O alvo dessa vela aqui foi atingido. Tá? Ela é uma vela muito curta, aproximadamente 200 pontos, aproximadamente 200 pontos o gráfico andou. Aí depois ele ficou lateralizado aqui e fez o quê? Reverteu para alta, certo? E já deu reversão na vela seguinte. Quando acontece isso, significa que, claro, já dá para desconfiar que o mercado tende a ficar mais lateralizado na sexta-feira à tarde, ainda mais véspera de feriado. Mas tudo bem, então se opera mais leve nesse ponto. Perfeito. Deu reversão para compra, outro trade aqui, pedindo para comprar, foi estopado quando essa vela de baixa, fechou de tendência de baixa, reverteu esta abertura. Depois, vende perdendo a mínima dessa vela de baixa aí pullbacks, não foi revertido, continuidade para baixo. Segue o gráfico. E aí para baixo e alvo atingido. Depois foi ter reversão agora à tarde, quando esta barra de baixa aqui, 140 pontos, no mínimo 280 para cima. Então essa não era a barra de referência, era esta aqui, certo? Das 15h15. Então quando essa última barra aqui de tendência de alta fechou acima da abertura dessa última barra de tendência de baixa, está aqui a nossa entrada, rompendo máxima, pullback, claro, que já era bastante tarde, né? Então provavelmente não chegou no alvo, já não estava olhando mais e é isso aí, beleza? Em índice, era isso. Dólar. Não mudou aqui. DWAZ 20. No dólar, percebam o que ocorre. No dólar a gente tinha a amplitude do dia anterior contida dentro da amplitude do dia de quarta-feira. Então está aqui a amplitude do dia de quarta-feira, vou marcar em amarelo, de mínima até máxima, está aqui a amplitude dela, e está aqui a amplitude do dia de ontem. Corrigiu até os 50% do dia de ontem. Então, neste caso, eu marco as duas amplitudes. Tá? Então a gente tem aqui essa amplitude e essa amplitude. Olha onde o preço abre e testa, numa região muito mais desbalanceada para venda. Se eu olhar para essa região maior aqui, ó, que me dá um pouquinho menos de precisão, essa região já é muito mais dos vendedores. E olha onde ele abriu aqui, ó, bem no meio dela,
que aqui também gera uma região de vendedores, tanto por esse que me dá uma precisão menor, porque o range é maior, e este menor aqui. Então, quando ele testou a máxima, comecei a vender em scalps. Aí a primeira barra do dia que ela formou foi uma barra de tendência de baixa, então vende perdendo a mínima e vende scalps. Desculpa, vende pullbacks, certo? Imaginando que o preço vai fazer isso aqui e replicar essa amplitude aqui para baixo. Então a gente tinha algo como 20 pontos, mais ou menos uns 20 pontos para baixo, que coincidentemente dava, coincidentemente não, né? Estava em cima da região, esse alvo é em cima da região de 50% do range maior, certo? Que é uma região de briga aqui, e da região forte dos compradores, olhando só para esse range pequeno de ontem. Então o que a gente tem aqui? Ó, alvo atingido, aproximadamente 20 pontos, aproximadamente 20 pontos, certo? De um trade desse não tem como sair perdedor, tá? Aí o que acontece aqui? Barra de tendência de baixa, barra de tendência de alta. Aqui não chegou a reverter, o fechamento dessa barra de tendência de alta está no mesmo preço da abertura dessa barra de tendência de baixa. Então ainda não reverteu, tá? Foi lá e pegou no alvo o que faltava para atingir efetivamente aí, tá? 20, 21. Então foi tranquilo no alvo. Agora essa era a última barra de referência de tendência de baixa, foi revertida para isso aqui, ó. Foi revertida para essa barra de tendência de alta. Então, aqui eu não fiz esse trade, porque eu já tinha me resolvido no dólar. Mas se eu estivesse olhando agora, eu não compraria ou compraria muito leve. Porque acima dessa região, que é a laje mais forte dos vendedores, tá? Geralmente o preço vai falhar. Claro, ele pode ir para cima, até mesmo porque ele abriu dentro do range do dia anterior, dar alvo e voltar. Então, sabendo disso, se eu tivesse feito esse trade, teria comprado muito leve. Até mesmo porque, e principalmente nessas regiões, caso ele me desse a oportunidade de pullback, porque ele poderia fazer um pullback aqui de 32 pontos sem mudar absolutamente nada da tendência. Tá? Fez essa barra curta. Depois de ter visto esta formação aqui, ó, onde duas barras, tá? E aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Essa é a barra das 10h30. Essa é a barra que fecha depois que abre às 10h30. Então, depois que passou desse horário, que geralmente é quando o mercado é um pouco mais volátil, eu vejo que o ativo só fez essa correção aqui, ó, vermelha, dentro de toda essa barra compradora. Aqui eu já ficaria mais animado em pensar em compras, porque corrigiu realmente muito curto. Então, tendências que têm um pullback muito curto, tá? Tendem a replicar alvo lá para cima, muito mais do que tendências que têm uma correção profunda. Porque geralmente, imaginem o seguinte, essa é a perna dos compradores, essa é a perna dos compradores, esta é a perna dos vendedores. Se ocorre este pullback aqui, ó, claro, pelo menos algo em torno de 1/4 desse movimento, 25%. Então, algo entre 1/3 e 1/4, que seriam um desses dois pullbacks aqui, seus compradores replicarem essa perna aqui, ou algo muito próximo dela, que é o que eu sempre falo, 80% do alvo, praticamente pode-se considerar que o alvo foi atingido, 80%, 85%. Então, se a gente replicar esta perna aqui para cima, mesma amplitude. Olha como o gráfico vai ter andado bastante. Vai ter andado. Então, a parte ficou fora da tela aqui, vou redesenhar. Aqui, perna de impulsão. As possibilidades de perna de correção curta, tá? Aqui 1/4, aqui 1/3, 25, 33%. Não se apeguem à precisão do ponto, eu falo visualmente, tá? E quando eu falo de correção, só a formada por corpos. Pode vir pavio até aqui embaixo, mas, já vou explicar por que é isso. Ó, se eu replicar a perna, o que a gente vai ter aqui? Ó? Olha o que ocorre. Se replicar uma perna aproximadamente o tamanho dessa primeira perna de impulsão, olha como a gente tem um bom deslocamento acima do topo. Tá? Diferente de quando a gente tem uma correção muito profunda, como esta aqui, por exemplo. Vamos colocar uma correção aí de mais de 50%. Ó, uma correção entre 50% e 60%. 2/3 de movimento aqui. Mesmo que a gente replicar essa perna aqui lá para cima, olha o que o preço faz. Mal rompe topo. E aí, claro, aí entram uns
topos duplos aqui desconfigurados, por exemplo. Desconfigurados não tão bonitos como os que tem em livro, tá? Mas funcionando perfeitamente. O gráfico se deslocou aqui, só que aqui é um ciclo de canal amplo, tá? Então ele tende a falhar rompimento de topo quando a correção é mais profunda, e quando a correção é curta, tende a ter continuidade após o rompimento de topo. O que é interessante aqui, que eu falei que ia comentar? Ah, sim, por que o pullback de corpo e não de pavio? Porque, por exemplo, a gente teve essa barra de tendência de alta aqui, está aqui o corpo dela, e está aqui o fechamento da barra de baixo. Olha isso aqui, correto? Olha isso aqui. Isso é um pullback curto. Ah, mas e qual a diferença se tivesse uma sombra aqui? Bom, pela sombra ele chegou a negociar nessa região, praticamente 100% da vela. Porém, o que me importa é o seguinte, a próxima barra que vai abrir aqui, vamos supor que seja uma barra de alta, ela já vai iniciar o movimento dela daqui, porque a abertura dela é dessa região. Então agora fica fácil para ela romper topo e ter continuidade para cima. É diferente do caso em que a vela de baixa fecha aqui embaixo, e aí a vela verde vai ter que abrir nessa região aqui, ó. A vela verde vai abrir aqui embaixo. Então, olha quanto ela tem que percorrer. Mesmo que ela replique a mesma barra aqui de alta, ela mal vai passar do topo. Por quê? Porque a correção foi muito profunda. É diferente de quando foi deixado pavio, então a vela verde iniciaria daqui. Aí ela consegue ter uma propulsão maior para cima. Na verdade, a movimentação em si, em pontos ou em percentual, é muito semelhante. Mas, como ela começa mais de cima, digamos assim, ela vai para preços mais altos. Tá? Se desloca mais em relação ao topo anterior. Então, após ver essa correção aqui muito curta, pensaria em entrar comprado aí mais pesado. E aí, vamos ver, a alvo aqui ó, era aproximadamente 30 pontos. Então, 30 pontos, 3 vezes 8, 24 pontos, que é 24, 25 pontos é 80% de alvo. Tá? Olha o que a gente teve, 26 pontos, algo como 85% do alvo. Isso aqui já tem que ser considerado alvo atingido. O trader, claro, se ele continuasse subindo, ele ganharia mais dinheiro, mas ele jamais pode sair perdendo dentro de um trade desse. Inclusive pelo fato de que foi rompida essa laje aqui. Opa. Foi rompida essa laje aqui dos vendedores, que era a mais pesada, só que percebam o que acontece. Não foi colocada nenhuma barra de tendência de alta aqui acima da laje de maneira independente. Como assim? Tem uma barra de tendência de alta que tem, mas ela está contida dentro do range dessa. Ó. Então, não foi nem deixado gap entre máxima, entre fechamento dessa vela aqui. O que é o gap que eu me refiro? É isso aqui. Ó. É a distância entre o fechamento da última barra e a máxima da última barra, por exemplo. Olha como foi deixado um gap, olha como o preço se desloca. Aqui não tem, os corpos estão sobrepostos, não tem esse gap. Ou seja, o preço não está se deslocando com tanta vigorosidade para cima. Percebam, por exemplo, aqui, ó, nessa pernada de alta, olha o fechamento dessa barra de tendência de alta para a máxima ou para o outro fechamento. Olha como é que foi deixado aqui. Ó. Não tem nada entre elas. Olha aqui entre essas outras duas barras. Olha esse gap. Aqui tem gap, onde o preço desloca rápido. Onde o preço é lateralizado, não tem gap entre barras. Ó, percebam aqui. Ó. Então, não ocorreu isso aqui. Também é sabido que geralmente que rompe a máxima do dia anterior quando o preço abre aqui dentro, certo? Ele tende a romper máxima e romper mínima e voltar e fechar dentro da amplitude do dia anterior, tá? Então, depois disso formou uma barra de tendência de baixa, se deram início aos movimentos de venda, vende perdendo mínima, pullback aproximadamente esse alvo projetado lá para baixo. E aí, alvo atingido aí, tranquilamente, tá? Na verdade, até teve o seguinte, ó, uma coisa que é interessante aqui, que é o que eu comentei ontem. Depois que o preço rompeu a máxima do dia anterior, sendo que ele abriu aqui dentro, então a expectativa é que ele rompa, mas volte. Aqui, efetivamente, olhando apenas para as barras, houve reversão, ó, porque essa barra de tendência de alta reverteu a abertura dessa barra de tendência de baixa. Porém, olha onde ele reverteu, depois de acabar de falhar a máxima, certo? Depois de romper um topo e voltar. Essa região aqui, ó, então acabou de confirmar que tem vendedores confirmando, segurando essa laje mais espessa dos vendedores aqui.
Então, eu não vou me desfazer desse trade de venda aqui. Eu posso não adicionar mais contratos, tá? Mas ele tende a falhar essa tentativa de reversão para alta. E na sequência é efetivamente o que ocorre. Pum, pum e tiram para baixo. Daqui, ó, aproximadamente 30 pontos, chegou a dar o dobro aí praticamente, né? Então, até o momento aqui, nada de reversão, completamente lateralizado. Essa é a nossa última barra de referência de tendência de baixa, todas as outras ocorrendo aqui dentro, então é a abertura dela que precisa ser revertida, tá? Não ocorreu reversão, não ocorreu reversão e fechou aí, tá? Agora, claro, sabendo que já era neste horário aqui, que tinha essa região que passa a ter mais compradores. Ele já te marcou um suporte aqui, ó, eu posso traçar essa caixinha entre mínima e máxima, comprar abaixo dessa mínima aqui, por exemplo, para pensar em sair nessa máxima. Nem chegou a atingir o alvo, é um trade contra a tendência. Sim, mas baseado em todo esse contexto aqui, ó, que a gente já estava trancado dentro do range do dia de quarta-feira, a gente pode pensar em operar isso aqui como lateralidade. Tá? Então aqui, ó, a partir do terço inferior já dá para pensar em comprar. Assim como a partir do terço superior dá para pensar em vender. Olhar alguma coisa aí de ações, não olhei nada de ações hoje. Uma grande caída de VEG aí, tem nem o que falar. Abriu dentro do range do dia anterior, tá? Abriu numa região que precisa de decisão para as duas pontas, abriu na região de 50%, correto? Abriu aqui. Primeira barra do dia, uma barra de tendência de baixa. Se não quiser uma barra de tendência de baixa, que é majoritariamente formada por sombra, espera uma formada por corpo, formou aqui, vende perdendo a mínima e pullback. Com cautela, para ser sexta-feira e ter essa mínima aqui logo na cara, mas o trade fluiu, sem reversão para compra em nenhum momento, foi da reversão na última barra do dia. Mas aqui tem um movimento amplo aí praticamente do 80 até os R$76. Então R$4 é bastante para as ações do Brasil, que a maioria negocia abaixo de R$100 aí, tá? Magazine Luiza. Abriu dentro do range do dia anterior também. Opa. Tá marcado aqui o range do dia anterior, tá? Abrindo uma região com um pouquinho mais de balanço para venda, mas não é muito adequado ficar fazendo scalps em ações, porque não tem uma volatilidade tão alta assim. É o que a gente teve aqui. Primeira barra do dia, uma barra de tendência de baixa, vende perdendo a mínima e vende pullback. Deu reversão nessa barra aqui de tendência de alta, correto? E aí, quem entrou aqui realmente se lascou, tá? Por quê? Teve uma compra aqui, desculpa, teve uma venda aqui que acabou fechando em stop, nessa barra, stop curto. Depois comprou aqui e estopou quando essa vela fechou, que era uma barra de tendência. Então aqui um stop bem mais longo. E aí vendeu aqui e levou stop aqui também, teve reversão, correto? E aí depois sim teve um movimento de baixa aqui com gain, depois reverteu para alta nesta barra e não chegou no alvo, ficou lateralizado aqui nessa região. Então quem tivesse operado Magazine Luiza, pela maneira aí que eu comento todos os dias, teria tido loss hoje. Mas seria o 1º de outubro para quem segue a risca e precisa ser feito, certo? Gerenciando o lote, não tem problema nenhum. Petrobras, lateral, hein? Abriu aqui, abriu dentro do range do dia anterior também, abriu numa região onde tem vendedores um pouco mais pesados do que compradores. Primeira barra do dia, uma barra de tendência de baixa, vende perdendo a mínima e pullback. A barra que reverteu essa abertura não é uma barra de tendência de alta, então continua no trade, também não é contínua no trade. É uma barra de tendência de alta? Sim, porém na cara da laje dos vendedores. Então, eu no mínimo esperaria ver o que esse trade ocorreria. Aí depois que fora esse padrão, poderia pensar em colocar o stop aqui acima. Mas
cuidado para não ser violinado aqui, né? E aí depois o trade começou a andar a favor e aí teve só continuidade para baixo. Efetivamente deu saída aqui, ó, nessa reversão de alta para baixo, mas deu para ganhar dinheiro pelo menos. Passou um calor extremo aí, praticamente 3% contra, e o alvo foi atingido. Mas claro, como deu para fazer vendas aqui também, deu para se considerar uma bela amplitude aí para baixo também, tá? Beleza, o que tinha para comentar hoje era isso. Valeu, galera. Falou, tchau. Bom final de semana. Segunda-feira não tem pregão, tá? E é isso.